Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Passe de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Meio. Hoje temos connosco, para falar um pouco do talento nos países nórdicos, um especialista, é o João Pedro Cordeiro. O João, para quem não sabe, é jornalista e também um amante de futebol, particularmente nestes países. João, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá André, antes de mais deixa-me agradecer o convite, é uma honra e um orgulho para mim estar aqui com vocês, aliás terem-se lembrado de mim, eu sigo a ProScout já há algum tempo, ouço muito dos podcasts que vocês produzem e leio as análises que escrevem também, tenho-vos em grande estima pelo trabalho que fazem, que acho que sinceramente é uma grande referência já na forma de discutir em Portugal, sempre de forma muito inclusiva, sem qualquer tipo de síndrome de grandeza de outros portais de análise tática que existem por cá, portanto agradecer eu da minha parte a lembrança e o interesse em falar comigo. Muito obrigado. João, e para quem te segue, sobretudo nas redes sociais, nós podemos notar que és um grande fã do futebol nos países nórdicos. E antes de começarmos com algumas perguntas mais concretas, gostava mesmo de começar por aí. De onde é que veio este gosto, esta curiosidade pelo futebol nestes países não tão tradicionais? Olha, o meu fascínio pelo futebol nórdico tem muito cultural, isso já acontecia também com a Inglaterra e com o México, aliás. O meu interesse por uma cena futebolística específica tem sempre a ver muito com identificação cultural. De há algum tempo a esta parte, grande parte das minhas bandas preferidas são nórdicas, há um movimento brutal de retro-rock na Escandinávia, principalmente na Suécia. Depois o cinema e a televisão nórdicos são excelentes, principalmente num estilo muito próprio que é conhecido como Nordic Noir, em que basicamente são thrillers policiais e psicológicos num ambiente sempre muito próprio, com agreste, o próprio clima ajuda a isso. The Killing e The Bridge, por exemplo, são séries brutais, adoro Von Trier, adoro o Refn, há o Bergman, portanto, toda a cultura cinematográfica e televisiva nórdica é brutal. Depois, entretanto, também acho a mitologia, eu não sou religioso, mas tenho muito interesse nas histórias e acho a mitologia nórdica incrivelmente rica, toda a história é fabulosa e para quem se interessar por isso, há textos muito interessantes, é procurar pelas Eddas, que era Poetic Edda ou Prose Edda, textos do Snorri Sturluson, que era um irlandês que reuniu os textos antigos de séculos VIII, século IX, século X, por aí. E claro que historicamente são países muito interessantes, com todo o universo viking associado, que agora está muito na moda. E ultimamente também tenho lido muito sobre isso, sobre sagas viking e textos antigos, grandes clássicos, aquilo que eu estava a dizer do Snorri Sturluson, não necessariamente estas histórias mais recentes que aparecem até em Vikings. Na Netflix uma série, não é? O Last Kingdom, exato, era isso que eu ia dizer, que são séries que eu gosto de facto, porque têm aquele ambiente, mas que são muito mais romanceadas e estão um bocadinho longe daquilo que realmente são as histórias reais. Quem tiver também interesse nisto e gostar muito deste tipo de coisas, diria que a Egil Saga ou Heimskringla, aqui tentar eu falar islandês também não é fácil, ou mesmo a própria saga dos islandeses, que são provavelmente os textos mais conhecidos, aqueles que eu recomendaria para começar a entrar no assunto. Claro, obviamente, se a Tale of Ragnar Lodbrok é uma coisa real, o Ragnar existiu verdadeiramente, e que é uma espécie de sequela para aquilo que é a saga dos Volsungs, que é provavelmente a minha preferida. Então pronto, toda esta questão de identificação cultural acaba por me levar também ao futebol, e depois quando comecei a ver jogos com mais interesse ou mais frequentemente destes campeonatos, acabei por perceber que também se joga muito bem ali. E aliás isso acaba por estar refletido no sucesso das seleções nacionais dos países nórdicos e escandinavos, não só escandinavos, mas nórdicos também, com a Finlândia e a Islândia a terem excelentes histórias agora recentemente. E depois eu sou sempre atraído pelas boas histórias e pelos projetos alternativos que vão sendo feitos, e nos campeonatos nórdicos, por exemplo, Midtjylland ou Nord-Zeeland, têm abordagens de projetos desportivos muito interessantes, que vamos acabar por falar mais à frente. Exatamente, era isso mesmo que eu te ia dizer, já tocaste em alguns pontos bastante interessantes que quero falar mais à frente. Mas para começar,
como é que estão neste momento os campeonatos? Por exemplo, na Suécia eles não têm tido uma forma de lidar com esta pandemia muito comum, pelo menos igual à nossa. Eu sei que nas Ilhas Faroé também já começou o campeonato neste fim de semana, não é? Sim. Mas como é que está previsto o retomar da competição? Se é que está previsto? Tá. Entretanto, já praticamente todas as ligas nórdicas, tirando a islandesa, têm datas marcadas, sendo que as Ilhas Faroé, de facto, começaram mais cedo do que as restantes, porque, de facto, já só tinham 3 casos ativos quando começaram o campeonato e, neste momento, já nem sequer têm nenhum caso ativo. Não morreu ninguém nas Ilhas Faroé em relação ao coronavírus, e não é para estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu escrevi recentemente sobre isto, e é uma questão de quem quiser procurar-me nas redes sociais. Expliquei um bocadinho do porquê das Ilhas Faroé terem tido uma resposta tão boa em relação ao coronavírus. Mas, entretanto, a Dinamarca já teve luz verde do governo para começar recomeçar a Liga, aliás, no final de maio e no início de junho, porque a Dinamarca é o único que tem o calendário futebolístico continentalizado, digamos assim. Depois a Suécia vai começar a época, aliás, a 14 de junho, a Noruega começa a época a 16 de junho e depois a Finlândia tem a data para ser marcada no dia 1 de julho. Em relação à Islândia ainda não há nenhuma informação de quando é que vai começar a época. Tu já tinhas falado na tua introdução dos talentos que têm vindo a aparecer nas seleções nórdicas. A Dinamarca sempre nos habituou a muitos bons jogadores, mas agora vemos uma Noruega, por exemplo, com o Haaland, o Odegaard, Sanderberg, o Ajer. Concordas que estamos a assistir a uma excelente fornada de novos talentos? Sim, sem dúvida. E o que eu digo sempre é que só vamos ter real noção do quanto evoluíram os clubes e os jogadores escandinavos, os clubes nórdicos, principalmente os dinamarqueses, que são os mais fortes financeiramente e que acabam por conseguir aguentar mais tempo os principais jogadores, quando os clubes portugueses começarem a esbarrar e a cair em eliminatórias europeias, sei lá, contra Copenhague ou contra Midtjylland, por exemplo, que me parecem claramente os clubes que mais facilmente conseguiriam fazer isso. Aliás, o próprio Braga teve alguns problemas e algumas dificuldades para ultrapassar o Brondby esta época. Do meu ponto de vista, o desfecho acabou por ser um bocadinho enganador face àquilo que se passou em campo, e falamos de um Brondby que atualmente tem sérios problemas financeiros, que teve praticamente que vender toda a equipa ainda antes da disputa ao campeonato, não é? E que nem disputa ao campeonato, era aí que eu ia chegar, e mesmo dentro de campo é uma equipa que ofensivamente é muito interessante, com bola, que é muito proativa na procura do golo e que tem grandes índices de golos esperados, por exemplo, no campeonato, mas que defensivamente tem graves problemas em termos de organização defensiva. É uma boa réplica ao Braga, que por cá é uma equipa muito forte. Portanto, se uma equipa não digo meio da tabela, porque o Brondby mesmo assim está ali numa gama média-alta, digamos assim, do futebol dinamarquês, o Midtjylland e o Copenhague não têm nada a ver, são equipas muito fortes e muito bem organizadas, e eu tenho para mim que um dia que essas duas equipas acabem por encontrar um dos grandes portugueses, vamos ter algumas surpresas. E depois há várias razões que acabam por explicar este boom do futebol nórdico, em especial na Noruega, que são mais claras e acabam por ter maior influência, tem questões infraestruturais e é a mudança de mentalidade que tem ocorrido nos últimos anos nestes países. Primeiro porque se massificaram os equipamentos que permitem que os clubes treinem e formem jogadores ao longo de todo o ano, e que no inverno, por exemplo, consigam continuar a treinar, porque se massificaram os campos sintéticos, que aguentam o ano todo, campos indoor. Praticamente todos os clubes têm um campo indoor onde podem treinar nos meses de inverno e já não precisam de treinar no gelo. E isto obviamente acaba por permitir que os clubes formem um tipo de jogador completamente diferente daquilo que era habitual. Assistiu-se a um boom brutal de jogadores de médios diminutos, mais ao estilo latino, e de extremos muito mais próximos daquilo que seria, se calhar, um Fred Ljungberg e não um Dennis Romedal. Extremos puros de linha que simplesmente iam à linha cruzar para o ponta de lança gigante. Portanto, temos uma diferença completamente do tipo de jogador que é formado agora nos países nórdicos. Ou seja, uma vez que todos os clubes têm neste momento condições para treinar todo o ano, conseguiram adaptar o seu jogo ao treino e o treino aos efeitos climatéricos. Portanto, esta mudança de paradigma dentro do futebol nórdico está a ajudar a que, de facto, o tipo de jogador e o perfil do jogador muda completamente. E depois é o que eu dizia, há uma mudança de mentalidade no futebol escandinavo que acaba por estar ligado naturalmente à primeira aqui.
há uns dias o médio sueco passou pelo Benfica e pelo Belenenses, o Anders Andersson, deu uma entrevista ao Expresso para falar de facto do tipo daquilo que a Suécia estava a fazer em resposta à pandemia, e acabou por falar um bocadinho sobre o próprio futebol, sobre o futebol nórdico. Ele dizia que faz parte da cultura nórdica e está intrínseca nos jogadores e nos jovens a ideia da humildade, que nenhum jogador e homem acaba por ser mais do que o outro, e sabemos que dentro do futebol um dos grandes motivadores de um jogador é o seu ego e a sua arrogância, e ele dizia que de facto o Zlatan tinha um perfil completamente diferente daquilo que é o habitual nos suecos. Acreditar que realmente é melhor do que o outro, dar mais para o ser, aliado a essa típica capacidade de trabalho e organização nórdica, há alguma perseverança para chegar mais longe, mas arriscar mais, ser mais confiante, acreditarem mais em si. O Zlatan foi muito importante nisso, porque foi um jogador que marcou um ponto de viragem. O Andersson disse que era um tipo de personalidade completamente diferente do sueco, e isto acaba por não se ver só na Suécia. E mais uma vez, não é para estar aqui a fazer shameless self-promotion, mas há uns tempos eu escrevi um texto sobre o boom do futebol norueguês, onde realmente falei com o pessoal ligado ao futebol do país, quer do ponto de vista de treino e de análise, que já tinham entrevistado, por exemplo, o Christian Torstvedt, que estava no Stabæk, se não me estou a enganar agora, está-me a dar uma branca, mas pronto, que agora entretanto foi para o Genk, e ele falou exatamente nisto, que há uma mudança de mentalidade no jogador nórdico, em que passaram a levar o futebol muito mais a sério do que levavam há uns anos. Portanto, agora qualquer miúdo nórdico já quer ser jogador de futebol e não outra profissão qualquer, ou enverdar por um desporto mais popular, como era o hóquei no gelo ou o handball. Portanto, até esta questão das infraestruturas, como uma mudança clara de mentalidade, acaba por levar a que neste momento haja um perfil de jogador completamente diferente e muito mais continentalizado, digamos assim, que se adapta muito mais facilmente a outros tipos de futebol, que não era tão normal aqui há uns anos. O grande investimento então que falas na formação tem sido esse das novas infraestruturas, e assim tem sido esse o investimento que as equipas têm feito na formação, não é? Sim, porque depois o resto acaba por fazer parte do próprio mundo que vivemos atualmente, que é um mundo globalizado e onde a informação chega a todo o lado. Portanto, a partir do momento em que os treinadores passam a ter uma informação mais universalizada e conseguem ter acesso a essa informação, acabam por conseguir, ou seja, levando aquilo que melhor se faz nos países que já formavam bons jogadores, na Alemanha, na França, em Espanha, mesmo em Portugal, acabam por levar esses ensinamentos aos países nórdicos e conseguem pô-los em prática, porque de facto já têm as infraestruturas preparadas para isso. E ainda bem que estás a falar disso, porque o selecionador da Dinamarca, do Sub-21, que chegou ano passado, o Alberto Capellas, é um treinador espanhol e também tem aquela escola de La Masia e trabalhou com o Peter Bosz também, não é? Exatamente. E faz parte desse processo. Sem dúvida, porque é muito complicado não ficar apaixonado por tudo aquilo que quer clubes, quer Federação Dinamarquesa está a fazer neste momento, e a substituição, e mesmo que é incrível, numa altura em que a seleção dinamarquesa, em termos de resultados, é uma das melhores da Europa e que não perde um jogo oficial há não sei quanto tempo e tem uma das maiores séries de jogos invencíveis neste momento, a atravessar um dos melhores momentos, mesmo numa altura, por exemplo, nem nos anos 80 ou 90, que foi o boom da NH Dynamite, a equipa conseguia ter sequências de resultados tão boas, abdica do treinador para ir buscar um treinador jovem com ideais muito mais próximos daquilo que é o jogador típico dinamarquês agora, muito mais talentoso e muito mais adaptável a um futebol mais expansivo. E que importância é que este know-how de treinadores estrangeiros pode ter? E também tinhas falado aí de uma questão dos treinadores portugueses, e há muitos treinadores portugueses que de facto têm experimentado estes campeonatos. Temos o exemplo do Nuno Almeida, que está agora no Rio Ave e que passou no Elfsborg, e também do Hugo Vicente do Famalicão, que esteve muitos anos na Noruega e também passou pela Finlândia. Aliás, e não sei se estás a par também da NF Academy, criada por portugueses para desenvolver jogadores também nestes países. Sim, porque lá está, porque vão levar, e os clubes agora procuram acrescentar
à questão das infraestruturas, conhecimento, ideias, que era algo que também faltava, porque era para conseguir ter o bolo todo. E conseguindo ter ideias completamente diferentes daquelas que eram habituais no país, acaba por elevar também o nível global e trabalhar melhor. Basicamente a ideia é simplesmente essa. Começou-se a trabalhar muito bem nos países nórdicos e a resposta está à vista. Uhum. Tu tens falado do investimento que tem havido nas infraestruturas e também que progressão é que tem havido no lado tático do jogo. É que muitas vezes nós, quando vemos, por exemplo, a seleção vai jogar com uma equipa desses países, é habitual dizer, uma equipa muito física. Pois, já é assim, claro que apesar de tudo isto, eu disser que minto que se disser que todas as equipas jogam de uma forma muito europeizada, mais continentalizada, digamos assim, num futebol mais expansivo e menos físico, e não sei, é claro que apesar de tudo isto, continuam a ser mais as exceções das equipas que procuram ter um jogo mais pausado, mais organizado, mais cerebral, mais criativo, ainda prolifera de alguma forma o futebol direto mais físico com a organização defensiva acima de tudo. Ainda assim, na Dinamarca já metade da liga joga um futebol orientado para a posse de bola. Depois na Suécia tens equipas como o Hammarby principalmente, mas também o Djurgården, que foi uma das equipas com melhor índice de eficácia em termos de passos progressivos. O Hernani da Goalpoint escreveu sobre isto, com maior qualidade para construir dentro do bloco adversário. E equipas como o Aka no Norrköping ou o Gotemburgo têm esses princípios também. E por exemplo, o GIF Sundsvall acabou por ter divisão, mas teve um dos maiores índices de posse de bola média e passing rate do futebol europeu. Portanto, mas caiu agarrada a ideias completamente diferentes. Na Dinamarca e na Suécia, na temporada passada, salvo erro, foram top 5, se não foram top 5, foram top 10 das ligas mundiais com o maior tempo útil de jogo. Mesmo na Noruega, equipas como o Bodø Glimt foi uma pedrada completa no Shark na temporada passada, pelo estilo de jogo que resolveu começar a jogar. E obviamente isso acabou por ter uma implicação brutal na evolução de vários jogadores, vendendo, por exemplo, o Evian para o AZ Alkmaar, mas equipas como o Rosenborg, o Brann ou o Molde também têm estilos de jogo muito mais associativos e menos diretos do que vinha sendo habitual, ainda que o Rosenborg não tenha deixado grandes indicações nas competições europeias. Mesmo na própria Finlândia, onde a coisa é um bocadinho mais rústica, o HJK de Helsinki tinha um modelo de jogo muito moderno. O facto de ele ter 42 anos pode ter tido muita influência nisso. O Helsingfors ou o HIFK teve índices de pressão muito germânicas, isto com um treinador internacional, era norueguês, mas com níveis brutais de ações defensivas e de pressão alta perante os adversários. E o próprio Breiðablik da Islândia também foi uma das equipas mais interessantes em todos os países nórdicos, com um treinador igualmente jovem, tanto que acabou por fazer algumas vendas interessantes, como o Aran Bjarnason para o IPEST, ou o Kolbein Thordarson para o Lommel, que o Lommel que hoje foi comprado pelo Citigroup. Ele que já tinha sido de facto uma das figuras da época passada. Estava lá o Alphonse Samsted, que este ano foi para o Bodø Glimt para substituir o Erlend Reiten, que estava emprestado pelo Rosenborg, mas que na altura estava emprestado ao Breiðablik pelo IFK Norrköping. Isto tudo para dizer que de facto que as ideias mais modernas e mais continentalizadas começam a chegar a todo o lado, e há uma cada vez maior aceitação cultural e cada vez maior conhecimento está mais universal, e há cada vez mais treinadores bem preparados nestes países, o que molda claramente o jogador local e torna-o melhor, subindo de facto o nível médio das seleções nacionais. E pronto, e não é por acaso, é tudo uma cadeia e uma bola de neve gigante, não para entender, apesar de serem países quase sempre a nevar, não é uma piada, mas pronto, trabalha-se isto tudo para dizer que se trabalha melhor, cada vez melhor nos países nórdicos. Os treinadores, e o que também claramente ajuda é que os treinadores não têm a formação é melhor, e os treinadores não têm de esperar que passem 10 anos para que abram cursos de formação como cá. E a formação, claro, é bem dada com os efeitos a estarem aptos. Aliás, treinadores como
como o Jes Torup no Genk, ou o próprio Brian Priska que está no Midtjylland, são treinadores que eu vejo que a curto prazo podem estar numa das grandes ligas do futebol mundial. Uhum. O Rodrigo Carvalho, que é meu colega aqui na ProScout, eu penso que tu o conheces, Sim. ele falou-me de uma questão que reparava muito neste tipo de equipas, que era que eles normalmente costumavam variar muito as suas formações e investiam particularmente nas bolas paradas, tinham algumas jogadas até fora do comum. Concordas com isso? Sim, porque e basta ver que o treinador do Liverpool é holandês, e ok, que a Holanda não é propriamente um país nórdico, mas é um país que fica ali perto, ou seja, tenta-se ir buscar ao detalhe, e é nisso que os países nórdicos, e eu volto ao Midtjylland e ao Nordsjælland, que tentam fazer coisas diferentes, porque de facto são criativos, e há coisa que podemos não ter muita noção cá no sul da Europa, mas que é verdade, é que os países nórdicos são bastante criativos, isso vê-se na cultura e obviamente acaba por se refletir também na cultura, digo artes, e acaba por se refletir também ao nível do futebol, e lá está, indo buscar esses pormenores. Uma das coisas mais importantes onde é possível fazer a diferença é arriscar na construção de desenhos em esquemas táticos diferentes daquilo que é o habitual, surpreendendo adversários quando acabam por não conseguir fazer em campo. Tu falaste aqui mais atrás da questão de que nós só vamos ter a real consciência do valor destas equipas quando uma das equipas portuguesas for eliminada por elas. Neste momento, qual é que achas que é o nível destes campeonatos? E se são competitivos também? O campeonato dinamarquês é claramente o mais forte deles todos. Era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer ao início, que é porque é onde há mais dinheiro, e eu digo sempre que se os dinamarqueses aliassem a sua qualidade e o dinheiro que têm no futebol, apesar de, ok, o Brøndby não estar propriamente saudável financeiramente, mas se conseguissem adaptar a qualidade do trabalho que fazem ao talento dos jogadores, à paixão que os suecos têm pelo futebol, a Dinamarca podia ser uma potência do futebol. Acaba por ficar um bocadinho limitada porque de facto não há um interesse cultural tão forte no país em relação ao futebol, apesar do futebol ser mais evoluído na Dinamarca do que nos outros países nórdicos. Lá está, Midtjylland e Copenhaga parecem equipas que podiam perfeitamente ombrear contra equipas grandes portuguesas, e não digo que a maioria, em 10 jogos, por exemplo, ganhassem a maioria dos jogos a Benfica e Porto e Sporting. Sporting tem algumas dúvidas, mas Benfica e Porto, mas iam conseguir discutir a eliminatória e iam ganhar. Eles também têm um modelo de competição um pouco diferente, não é? Aquilo é um bocado complicado a partir dos playoffs. É um bocadinho complicado, mas eu adoro o modelo dinamarquês. Aquilo basicamente tem 14 equipas, as 6 primeiras, depois ao fim de 2 voltas, dividem-se. As 6 primeiras jogam entre elas no apuramento para campeão, e depois as restantes 8 dividem-se em 2 grupos de 4, onde de facto vão ser jogadas. É um bocadinho complicado estar a explicar assim oralmente, mas depois está sempre em aberto a disputa de competições, ou seja, tanto os quatro primeiros como os 4 últimos do grupo de não campeão, digamos assim, vão estar a lutar, conseguem estar a lutar por uma posição nas competições europeias, ou seja, de início a fim do campeonato os clubes têm coisas por onde lutar, e isto obviamente acaba por tornar o campeonato muito mais competitivo e muito mais interessante, em que qualquer jogo é importante para o resultado final da temporada. Pronto, e depois esta maior saúde financeira dos clubes dinamarqueses, que se vê também no dinheiro que os clubes já pedem para vender jogadores, acaba por permitir que as equipas consigam aguentar os melhores jogadores durante mais tempo, algo que não acontece tanto na Suécia ou na Noruega. Na Noruega, principalmente, os miúdos estão a sair ainda teenagers, com 16, 17, 18 anos,
E obviamente que as equipas suecas e norueguesas acabam por sofrer um bocadinho com isso. O campeonato local não é tão forte e obviamente em termos internacionais não conseguem ombrear com as melhores equipas da Europa ou com as equipas do nível médio da Europa. Agora as dinamarquesas, o campeonato dinamarquês claramente parece um campeonato que em termos competitivos e qualidade individual está muito próximo daquilo que são ligas como a portuguesa, a belga, a holandesa, por aí. João, tu tens falado muito dos casos do Midtjylland e do Nordsjælland, não sei se é bem assim que se pronuncia. Há de ser, eu também não sou especialista, sim. O Nordsjælland tem no seu plantel 8 jogadores do Ghana e a aposta em jogadores africanos tem sido também comum a este tipo de clubes. Porque isso tem sido feito? Porque é que tem havido este investimento no talento africano? Nordsjælland tem uma parceria com a academia Right to Dream. Portanto, eles procuram muitos jogadores em África e levam os jogadores africanos para a Europa. Porque lá está, porque há um talento brutal e além do futebol nórdico, os campeonatos africanos são talvez a maior mina possível de explorar pelos maiores clubes. E o Nordsjælland viu ali, de facto, uma mina brutal por explorar. Daí essa aposta em jogadores diferenciados, porque eles têm talento e acabam por... Obviamente um clube como o Nordsjælland tem um recrutamento interno muito competitivo, ou seja, vai estar a competir com vários clubes e o Nordsjælland é da zona de Copenhaga, portanto é muito complicado ao Nordsjælland conseguir angariar jogadores locais e roubá-los a Brøndby ou Copenhaga, que têm uma tradição brutal de formação de jogadores. Aliás, na Dinamarca, Copenhaga e Brøndby sempre foram fábricas de super jogadores. E o Midtjylland e o Nordsjælland, cada um à sua maneira na forma como o fazem, têm sustentado o seu crescimento com a aposta na formação. O Midtjylland de uma forma, procurando uma análise mais estatística e mais data-driven do que propriamente o Nordsjælland. O Nordsjælland lá está, fugiu, foi para mercados completamente diferentes e alternativos, como o mercado africano, fez a parceria com o Right to Dream e tem levado os jovens africanos muito talentosos para a Dinamarca, que depois, pelo próprio impacto que tem, não só em termos físicos, mas associar a própria questão física a um futebol mais bem formado, ou seja, os jogadores passam a aliar a capacidade física a uma base tática e a uma base desportiva, de conhecimento, exatamente, conhecimento do jogo, que era o que vinha faltando para que o jogador africano, de facto, a generalidade do jogador africano, desse um salto, pelo menos o jogador ganês, o jogador camaronês, o jogador marfinense, por aí. E pronto, e aquilo que acaba por fazer muita diferença no futebol dinamarquês é que, para além de Copenhague e Brøndby, que sempre foram fábricas de jogadores muito interessantes, o Midtjylland e o Nordsjælland passaram a contribuir também de forma muito forte para a formação dos jogadores. Portanto, e hoje em dia são clubes que são altamente rentáveis, porque ano após ano vão vendendo jogadores por milhões de euros e obviamente com mais clubes a formar, a probabilidade de aparecerem melhores jogadores acaba por aumentar drasticamente. E depois isto também tem tudo razões culturais e geográficas, porque a Dinamarca está muito mais próxima do continente, ou pertencendo ainda ao continente, digamos assim, porque obviamente que os outros estão ligados mas de forma diferente, mas a Dinamarca está ali colada à Alemanha. E acaba por ter mesmo o próprio clima sempre possibilitou que o jogador típico fosse diferente daquele que era formado na Suécia ou na Noruega, porque lá está pelas questões que eu já tinha dito em relação às infraestruturas, porque era mais fácil treinar durante todo o ano. E acaba por não ser surpresa que jogadores como o Preben Elkjær, como o Alan Simonsen, os irmãos Laudrup, que provavelmente não tem igual noutro país nórdico, que qualquer um deles tenha sido formado na região de Copenhaga, no caso do Simons no Vesla, que é no sul da Dinamarca também, os outros na região de Copenhaga,
porque de facto era ali que não só estava o dinheiro e há mais clubes, mas porque era onde as infraestruturas estavam preparadas para que os jogadores fossem formados. A questão é que agora, com a evolução do futebol, a universalização do conhecimento e a massificação, a massificação dos campos e estruturas artificiais e indoor, permitiram clubes de cidades mais a norte, como Aarhus, como Aalborg, como Herning, onde é o Midtjylland, passassem a ter outras condições. Portanto, a formação dos grandes jogadores, a formação de grandes jogadores do país, já não está confinada à região de Copenhague e às cidades do sul, e passa a estar descentralizada, digamos assim. Portanto, e este exemplo pode ser também dado no caso da Suécia e da Noruega, porque, por exemplo, a ascensão do Bodø/Glimt nos últimos tempos, e que na temporada passada culminou com o segundo lugar na Liga da Noruega, é o melhor exemplo disto, porque é um clube que está situado numa cidade no Círculo Polar Ártico e que neste momento está a jogar tiki-taka como se fosse uma equipa espanhola, e a formar médios centros que parecem discípulos de Xavi, Iniesta ou David Silva. Sei lá, Patrick Berg, o Akonevian, que entretanto saiu para o AZ Alkmaar, como dizia. E agora, obviamente, com o grande desafio e continua ainda assim a limitar a explosão dos clubes nórdicos na Europa, como aconteceu há algumas décadas com o Malmö e com o IFK de Gotemburgo, principalmente, porque estes foram os que conseguiram ter sucesso internacional, é os clubes terem capacidade para segurar os principais jogadores e montarem equipas competitivas que acabem por permitir ter boas prestações nas competições europeias. E, por exemplo, bastou o Akonevian fazer 6 meses de bom nível no Bodø/Glimt, que saiu logo. Portanto, antes, como não havia tanta liberdade no mercado de transferências, os clubes nórdicos conseguiam segurar e ter sucesso nas provas internacionais. Agora, os jogadores saem com 15, 16, 17 anos, são poucos aqueles que ainda explodem dentro dos campeonatos locais. O Odegaard e o Haaland são bons exemplos disto. Eles acabaram por não ter propriamente uma explosão dentro do campeonato local. O Haaland explodiu em Salzburgo, o Odegaard agora em Espanha. E lá está, isto acontece por várias razões, por questões económicas e também por uma questão de mentalidade, como eu já disse. Os jovens estão de facto mais aventureiros e estão dispostos a arriscar e a sair mais cedo do país. Continuando nisto das transferências, o Mabil teve aqui há 2 épocas, penso eu, emprestado pelo Midtjylland ao Passos Ferreira, e agora temos também o Kraev, também emprestado pelo Midtjylland ao Gil Vicente. Achas que se abriu aqui a porta para negócios entre clubes portugueses e clubes nórdicos? Olha, eu espero que sim, porque me faz confusão. Aliás, eu até diria que quando às vezes me perguntam se os clubes portugueses deviam apostar nestes mercados, eu acho que essa já não é bem a pergunta que deve ser feita. A pergunta é mais como é que é possível os clubes ainda não terem apostado nestes mercados. Kraev está a ser um dos melhores jogadores do Gil Vicente na temporada. O Mabil foi um dos melhores jogadores do Passos Ferreira quando esteve em Portugal e está a fazer uma época brutal na Dinamarca. E a verdade é que quando me fazem essa pergunta, acho que a resposta é tão óbvia e tão natural que é muito complicado perceber porque é que não acontece. A Dinamarca, a Suécia e a Noruega, principalmente, estão neste momento a formar dos melhores jogadores do mundo nesta altura. É tão simples como isto. Os internacionais destes países estão entre os melhores jogadores das principais competições de futebol. Christian Eriksen foi durante muito tempo um dos melhores jogadores da Premier League. O Odegaard está a ser um dos melhores jogadores da La Liga esta temporada. O Kulusevski explodiu este ano e partiu tudo na primeira metade da época em Parma, que entretanto já garantiu uma transferência para a Juve. Tanto o Poulsen como o Delaney como o Forsberg são desde há algum tempo dos melhores jogadores a atuar na Alemanha. O Haaland está a ter o impacto que está a ter na Bundesliga. O Sander Berge chegou de facto este ano à Premier League depois de se ter estabelecido como um dos melhores jogadores do campeonato belga, e o campeonato belga está sempre cheio de excelentes jogadores, e todos eles acabaram por sair, ou praticamente todos eles, mesmo que esqueçamos o Odegaard e o Haaland, acabaram por sair, porque obviamente aqui há outras questões envolvidas, mas que acabaram por sair por valores baixíssimos dos países de origem. Um dos grandes problemas que me parece que acontece neste momento
é alguma falta de confiança que estes miúdos nórdicos têm e que acaba por não se estender tanto ao Kraev e ao Mabi, porque não são nórdicos, vêm de países nórdicos, mas não são propriamente jogadores nórdicos, que é a falta de confiança que estes miúdos nórdicos acabam por ter no futebol português. Pode ser que isto mude com esta aposta que o Sporting fez agora em jovens noruegueses que parecem de facto ter talento. Eu acabo por ter sempre algumas reservas quando não são jogadores profissionais, ainda não provaram nada no futebol profissional, mas que de facto parecem que dentro dos seus escalões são excelentes jogadores. E Portugal neste momento tem anos e anos de atraso para a Europa Central neste aspecto, portanto, porque em termos de concorrência um jogador nórdico vai acabar sempre por preferir ir para um Augsburgo ou para um Alkmaar desta vida do que propriamente ir para Portugal, porque já tem exemplos que essa cadeia acaba por resultar numa boa evolução dos jogadores. Também já me disseram, e eu li algures, não sei bem onde, mas eu acho que foi a entrevista do Sérgio Cecílio ao Expresso. Ele é observador no Corre da Dinamarca. Um jogador nórdico é consciente, lá está, um jogador nórdico é consciente do ambiente futebolístico que o envolve e acaba por preferir não sair do país onde as condições profissionais estão garantidas e está seguro, do que vir propriamente para Portugal, onde em certos clubes há riscos de acabar por ter salários em atraso, mesmo que alguns desses clubes consigam atrair esses jovens nórdicos. Eles próprios não estão necessariamente interessados nisso. É este ambiente, algum ambiente de suspeição e insegurança profissional em Portugal que funciona em jogadores de mercados como o sul-americano, porque ainda consegue ser mais instável do que em Portugal. E há cada vez menos aposta nestes mercados, porque lá está cada vez mais caro. E que não funciona de facto nos países mais ricos, mesmo que até impliquem um investimento menor. Depois há outra questão também que me parece fundamental, a falta de competitividade interna que aconteceu em Portugal nos últimos tempos atingiu um nível tão preocupante, que além disso, aliado aos grandes valores recebidos pelas equipas por jogadores de formação, os grandes clubes acabaram por deixar de ter de ser criativos no mercado. O Benfica e o Porto neste momento chegaram a um ponto, isto no pré-Covid, claro, em que podiam chegar a um clube de La Liga ou da Bundesliga e pagar 20 milhões para trazer alguém para Portugal, como aconteceu com o De Tomás ou com o Weigl, ou ir ao México, onde se paga tanto ou mais do que os grandes portugueses, e tirar de um dos maiores clubes do continente jogadores que são dos melhores nas suas posições. Isto aconteceu agora com o Marchesín e com o médio do Porto, como já tinha acontecido com o Raul Jiménez, por exemplo, ou com o Herrera, o Uribe, exatamente. Tive uma branca, tentei aqui dar a volta, mas obrigado pela recordação. Portanto, se os clubes de facto conseguem chegar lá acima, porque é que hão de estar a ir lá abaixo, digamos assim, e ter que inventar e ir a mercados alternativos? Obviamente que eu não concordo com isso. Também pode ter a ver com o facto de fazer scouting nesses países que estavas a falar. É mais fácil do que propriamente nos países nórdicos? Achas que é mais fácil? Não tenho a certeza que seja mais fácil para um scout viver no México do que viver na Dinamarca ou na Suécia. Não sei, não tenho posições claras em relação a isto. Sei é que, e aqui daquilo que eu te posso dizer é que o que me parece é que em Portugal se gera os clubes de fora para dentro e contratam-se jogadores pela popularidade e pelo impacto que as contratações podem ter na massa adepta, ou seja, acabas por ficar muito melhor na fotografia se contratares um jogador ao Borussia Dortmund, ou ao Espanhol, ou mesmo ao Real Madrid, ou ao Rayo Vallecano, que seja, ou América do México, ou Pachuca, ou Cruz Azul, o que seja, do que se fores contratar um jogador que pode ter até que ainda se calhar não provou tanto num contexto de exigência, mas que tu consegues perceber que tem um potencial para atingir níveis mais altos do que os anteriores, do que se fores contratar um jogador a Nord Zealand, ficas muito melhor. Portanto, a falta de cultura do adepto português também obriga a isso. É que imagina, há bocadinho falámos do Akonevian, ele saiu do Glint como o melhor jogador da Liga Norueguesa e como um dos mais promissores médios europeus e custou 2,5 milhões de euros. Não custou 20.
O Torstvedt saiu para o Genk por 1,5 milhão. O Sander Berge na altura tinha saído por 2 milhões. E só aqui tinhas um meio campo brutal, um dos melhores meio campos da Europa em potência, e tinhas gasto 5 milhões de euros. Portanto, tinhas contratavas 3 jogadores, ficavas com um meio campo brutal. E A Alemanha e a Bélgica têm sido os países onde estes jogadores para onde eles têm ido, não é? Sim, por exemplo, o Benjamin Nygren saiu para o Genk, o Joaquim Mala também saiu para o Genk, o Poulsen, os dois Poulsens, aliás, saíram para o... E o Delaney, se não me engano, saíram os 3 também diretamente para a Alemanha. O Forsberg também saiu para o Leipzig há alguns anos. E estamos a falar de jogadores, se juntares, por exemplo, o Ajer, como tu disseste há bocadinho, o Victor Nelson, o Svanberg, que foi para o Bolonha, o Torsby, que está na Sampdoria, o Rasmus Christensen, que tinha custado 5 milhões ao Ajax, o próprio Rune Jahrstein, que sai a custo de para o Hertha, imagine-se, o Radek na altura custou 2,5 milhões de euros ao Eintracht. Portanto, e que depois esteve nas cogitações do Benfica também. Chegou a estar nas cogitações do Benfica, exato. Estamos a falar de um conjunto brutal de jogadores de uma qualidade incrível, se calhar dos melhores da Europa nas suas posições, e todos eles custaram menos de 5 milhões de euros. Mesmo jogadores como o Skov Olsen, que saiu para o Bolonha, como o Damsgaard, que entretanto foi para a Sampdoria, ou vai para a Sampdoria quando a época acabar e a próxima começar, custaram 6 e 7 milhões de euros. O Robert Skov, custou 10 milhões de euros, mas são valores que estão perfeitamente dentro daqueles que são pagos pelos grandes portugueses. O Alexander Isak custou, na altura, quando saiu do AIK, 8 milhões de euros. Em 2 anos, pelos valores que são gastos pelos clubes portugueses em certos jogadores, uma equipa topo construía um plantel com os melhores jovens nórdicos da atualidade. E estamos a falar de melhores jovens nórdicos que são por consequência dos melhores jogadores europeus jovens da atualidade. Obviamente que as coisas não são assim tão simples. Há riscos, naturalmente, e o jogador nórdico é um jogador que tem há algum tempo, e tu podes ver isso pelo Lucas Andersson ou pelo Marcus Bay, por exemplo, que prometeram imenso na Dinamarca, e o próprio Lucas Andersson este ano está provavelmente a ser o melhor jogador da Superliga dinamarquesa, acabaram por não se conseguir adaptar à Holanda, que é um país que culturalmente não é assim tão diferente dos países nórdicos. Obviamente que há esse risco, mas haverá mais risco do que quando se compram jogadores de 20 milhões de euros, e mesmo os próprios acabaram por não se adaptar. Entretanto, foi vendido meses depois, e o outro, numa opinião muito popular, foi forçado a entrar no 11 e a equipa até acabou por ficar pior depois disso. Ou seja, não há nenhuma justificação que explique o facto de um clube português neste momento não estar a apostar no mercado nórdico. Exatamente. Tu estavas aí chegaste a falar dos jovens que têm ido para o Sporting e fazem parte daquele projeto que eu tinha dito da NF Academy, que foi criada pelos portugueses que estão a desenvolver o trabalho na Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, com jovens dos 8 aos 16 anos, e tentam depois colocá-los, têm um protocolo com o Sporting e tentam colocá-los em outras academias também. Pronto, lá está, é um princípio e vai ao encontro daquilo que falámos do investimento e das novas ideias de outros países que também têm ido parar aos países nórdicos. Os países nórdicos acabam por beneficiar também de ter jogadores a evoluir em contextos diferentes e mais competitivos daqueles que encontram no próprio país. Tu, quando tu motivas um jovem a adaptar-se ainda em idade muito, muito cedo a países completamente diferentes, ele vai estar muito mais bem preparado para jogar futebol, quer como profissional, quer pessoalmente, do que se mantiver a fazer toda a formação no país. E de facto faz sentido, quer do ponto de vista dos países nórdicos, enviar os jogadores para evoluir noutros contextos, como faz sentido do ponto de vista dos clubes portugueses ter este tipo de parcerias, porque já sabem que o jogador nas primeiras bases de formação vai estar bem formado, vai ser formado de forma que o seu próprio estilo de jogo e as características do jogador fazem sentido no contexto para onde vêm, e esta evolução depois vai acabar por tornar o jogador num excelente jogador, como aliás tem estado a ver
que têm sido formados nestes países. E depois há outra questão que acho que é muito importante. É que mesmo numa ótica capitalista e economicista, estes jogadores são relativamente baratos e de contratar, podem ser vendidos por muito mais dinheiro. É muito mais fácil rentabilizar o investimento que tu fazes do que rentabilizar o investimento em jogadores de 15 e 20 milhões. Claro. É uma questão tão simples como isto que às vezes me faz um bocadinho confusão porque é que não acontece mais fácil, mais vezes. E tu já disseste vários nomes aí de jogadores que estão espalhados pela Europa, e agora quase que te colocando numa posição de scout, há alguns jogadores que ainda estão nesses campeonatos que pudessem servir as equipas portuguesas? Bom, olha, pronto, não há de ser surpresa para ninguém, tu deste-me um briefingzinho antes de gravarmos o podcast, e eu obviamente identifiquei aqui uns quantos nomes, até porque tenho as minhas listas de jovens jogadores identificadas por uma questão puramente pessoal, não nada de profissional, mas porque Tu és quase uma enciclopédia, como eu disse. Obrigado. Espero que não, porque acho que há gente que sabe muito mais do que eu, e se eu sou uma enciclopédia não consigo imaginar o que possam ser as outras pessoas. Mas tenho os meus jogadores identificados, quer por uma questão profissional aqui no sentido de os acompanhar e ver se têm de facto boas histórias para serem escritas sobre, porque eu não sou scout, lá está. Quem não me conhece, eu sou jornalista, escrevo sobre futebol, sempre quis escrever sobre futebol, e gosto de contar as histórias de miúdos que acabam por se vir a afirmar, mesmo em idades jovens, nas principais ligas. Pronto, e tenho as minhas listas preparadas, portanto, o que não me faltam aqui são nomes, portanto eu vou tentar, não vou fazer não vou dar perfis, vou-te dar alguns nomes. Por exemplo, na Superliga dinamarquesa tens jogadores como o Evander, o Franco Onyeka, no Midtjylland, que podiam perfeitamente. O Evander é provavelmente neste momento o melhor jogador da Superliga dinamarquesa. Exatamente, era o que eu ia dizer. E é um caso curioso, como é que um brasileiro tão novo vai jogar para a Dinamarca, não é? E o Midtjylland tem tentado muito este tipo de jogadores, porque tem o Emiliano Marconde, também explodiu no Midtjylland, e ele tem ascendência brasileira, e entretanto não tem estado a conseguir propriamente impor-se em Inglaterra, mas teve já também uma influência brutal na Liga Dinamarquesa. E querem jogadores brasileiros, por exemplo, na Suécia, o Paulinho Nuakan foi que agora foi para o Hammarby, foi durante muito tempo dos melhores jogadores e melhores marcadores do campeonato sueco. Portanto, acaba por ser exótico, de facto, um brasileiro conseguir impor-se no futebol nórdico, mas também diz muito daquilo que é a capacidade de scouting destes clubes, que conseguem ir buscar jovens talentosos como o Evander, que no Vasco não era inconsistente e não mostrava capacidade, se calhar não mostrava tanto capacidade, ou à primeira vista não mostrava capacidade para chegar aqui, mas alguém no Midtjylland percebeu que sim, e eu dou muito crédito ao Midtjylland, porque o Rasmus Ankersen é dos tipos mais inteligentes que estão no futebol. Se algum jogador está no Midtjylland por algum motivo, é. E depois tens jogadores como o Magnus Kofod no Nord-Jylland, onde está também o Mohamed Kudu, o Zakatanga, o próprio Jakob Steen Christensen, que são jogadores brutais. No Copenhaga tens o Jonas Wind, o Victor Nelson, tens o Mohamed Darami, tens o Tobias Warkate no Brøndby, que fez uma Elite Serien, uma liga norueguesa na temporada passada, brutal. E depois tens um Mustafa Bundu no Aarhus, que eu estou no AGF, que eu estou farto de escrever sobre ele, e um Mads Madsen no Silke, agora, que foram os jogadores que eu acabei por identificar como mais interessantes na Superliga dinamarquesa, mas eu podia estar aqui o dia todo a dar sugestões de nomes. Depois na Liga Noruega, na Liga Sueca,
principalmente em clubes como o Norrköping, como eu percebi que afinal se diz, no IFK de Gotemburgo, jogadores muito interessantes. No Norrköping, por exemplo, tens o Aks Banovic, tens o Isaac Peterson, que pode muito provavelmente vir a ser, em muito curto prazo, o guarda-redes da seleção sueca. Jogadores como o Philip Dagerstål, que tem um perfil muito próximo de um Victor Lindelof, por exemplo. Depois no Gotemburgo tem jogadores como o Alassane Youssouf, que com 18 anos se conseguiu impor completamente na equipa. Um Georgi Karaishvili, que é dos jogadores mais criativos do futebol sueco na atualidade. No Aachen está provavelmente um dos meus jogadores preferidos, que é o Daleo Irandust. Depois tens um Max Svensson no Helsingborg, um Jake Larsson no Örebro, um Adin Alic que vai começar a ganhar espaço, espero eu, no Malmö este ano, e é um jogador que é igual ao Ibrahimovic e tem alguma graça ele estar no Malmö. No Gotemburgo tens, como há bocadinho disse, do Alassane Youssouf, esqueci-me, e do Karashvili, esqueci-me do August Erlingmark. E depois há um jogador muito interessante no Falkenberg, que é o Jon Björkengren, um médio centro também. E esta também é uma das questões mais interessantes, porque uma das grandes mudanças de paradigma nos jogadores nórdicos é a quantidade de médios centros. Lá está, como eu falei há bocadinho, muito na ordem de um Xavi, de um Iniesta, de um David Silva. Parecem que usaram os moldes dos jogadores espanhóis e acabaram por formar nos países nórdicos, porque depois e isto acontece principalmente, e é uma das questões mais interessantes no futebol norueguês atualmente, é que a quantidade de médios centros com estas características que existem no futebol norueguês, Patrick Berg no Gundt, o Emil Bohinen no Stabæk, o Odin Holm no Vålerenga, o Odin Holm que não sei se é um mito urbano ou se é uma daquelas histórias de internet que ainda não cheguei a procurar, que está no Vålerenga. O nome dele é Odin Tiago Holm, e supostamente o Tiago foi acrescentado há pouco tempo porque o ídolo dele é o Tiago Alcântara. Portanto, dá para perceber que vai naquela linha de médios espanhóis que estás a falar, não é? Exatamente, e ele é um Tiago Alcântara norueguês, portanto veremos, ele vai começar a ter minutos profissionais esta temporada, onde está e também dentro deste estilo de jogo tens o Tobias Christensen no Molde. Depois tens jogadores como o Jens Peter Auga e o Aron Donum, quer no Glimt, quer no Vålerenga, extremos à Eden Hazard, ou seja, que são organizadores que fogem da ala para terrenos mais centrais, com uma capacidade de desequilíbrio no último terço brutais. Jogadores como o Strand Larsen no Sarpsborg, o Fredrik Bjorkan no Glimt, que é um lateral esquerdo com uma capacidade para dar profundidade ao flanco e de influência no último terço em termos de assistências, com uma capacidade de cruzamento e envolvimento em terrenos interiores que é brutal. O Hugo Vettelsen no Stabæk, e depois também, tal como na Suécia, tens um Christopher Klassen, o guarda-redes do Vålerenga, também muito novo, mas que pode vir perfeitamente pelas características que vai apresentando e pelo estilo, pela qualidade que vai mostrando, pode muito bem vir a ser um dos melhores guarda-redes da Europa nos próximos tempos, e com o Radek e com os guarda-redes que a Noruega tem, não é fácil, mas o potencial é muito maior. Depois tenho mais 10 nomes, tenho 5 na Liga da Finlândia, aqui não fui tão longe, e 5 na Liga da Islândia, porque acho que também merecem algum crédito. A Liga Finlandesa, lá está, é um bocadinho mais rústica, mas ainda vai tendo espaço para alguns jogadores muito interessantes, principalmente no HJK de Helsínquia, que apesar de ter terminado a temporada passada em 5º lugar e ter falhado o acesso às competições europeias depois no play-off, teve alguns dos jogadores mais criativos da Liga, até muito por culpa do estilo de jogo muito mais expansivo, a rondar médias de posse de bola nos 60%.
muito mais expansivo daquilo que é normal no campeonato finlandês. Jogadores como o Evans Mensah, por exemplo, está no Portimonense neste momento, está emprestado, apesar de ainda não ter conseguido impor-se, o contexto de facto não é fácil e não o favorece, mas que na liga finlandesa deu um exemplo brutal, e naquela equipa do HJK havia o Ivan Tarasov, que estava emprestado pelo Zenit, o Kan Kairinen, que estava emprestado, lá está, pelo Midtjylland, e que agora foi emprestado para a época norueguesa no Lillestrøm, e havia o Lassi Lapalainen, que explodiu de tal forma que o Bolonha o contratou e está neste momento emprestado ao Montreal Impact. Mas ainda dentro da liga finlandesa, acho que nomes como o Lauri Alamilik-Maki do Ilves, o Ilmari Niskanen do KuPS, o Lucas Lindman do RoPS, o Enoch Banza do KPV, que está emprestado pelo HJK, e o Yazin Asenun do Lati, que são jogadores muito interessantes. Tanto o Niskanen como o Lindman como o Asenun são extremos com uma capacidade de desequilíbrio brutal, e que não têm propriamente, não são criativos para si, são criativos para os outros. São jogadores muito altruístas, digamos assim. Depois tens o Alamida Imaki e o Enoch Banza, que são uma espécie de segundos avançados médios ofensivos, trequartistas, números 10, jogadores com uma capacidade de desequilíbrio brutal no último terço. O Alamida Imaki foi dos melhores jogadores da liga, um dos melhores marcadores, tem 22 anos, e o Enoch Banza foi dos jogadores com mais passos para finalização, ou seja, mais oportunidades de gol criadas na liga. E aqui é preciso pensar que, de facto, a liga finlandesa ainda consegue ser mais barata de apostar do que as outras, e, portanto, é se calhar o segredo mais bem guardado dos países nórdicos, apesar de não ser um país escandinavo, é se calhar a Finlândia. E depois na Islândia tens jogadores que falharam, que é certo que falharam na adaptação à Europa, porque muitos deles já passaram por Ajax, por Heerenveen, e acabaram por não ficar lá. E aqui obviamente há uma red flag brutal. E a Islândia também tem crescido brutalmente com a sua seleção a chegar muito longe no Euro, por exemplo. Exatamente, e depois tem jogadores como o August Lindsson do Vikingur. Aliás, o Vikingur tem uma excelente equipa, apesar de também não ter tido um campeonato feliz, mas uma equipa muito jovem, com muitos miúdos de 19, 20 anos, muito interessantes. O Alex Hauksson do Stjarnan, o Julius Magnussen, lá está, do Vikingur, o próprio Ottar Karlsson do Vikingur, e o Valdimar Ingimundarsson do Vilkir. São jogadores que, dentro do contexto, parecem perfeitamente capazes de dar o salto e de jogar numa equipa de nível médio num campeonato português, exatamente, e mesmo noutras equipas de campeonatos da Europa Central. Alguns, se não me engano, o Ottar Karlsson, penso que seja o Ottar Karlsson agora de cabeça, esqueci, mas que entretanto foi para a Bélgica. Não, mentira, era o outro do Breidablik, bem, não interessa, que entretanto foi contratado pelo Lommel da Bélgica, e tem claramente capacidade para jogar na segunda divisão belga, com acesso à primeira, como parece que vai acontecer num futuro muito próximo. Portanto, há aqui toda uma quantidade de jogadores que verão que podiam perfeitamente, a preços muito baixos, acabar por ingressar numa equipa do futebol português, e não digo apenas nos grandes, havendo obviamente capacidade para investir nisso, mas lá está, como não são jogadores que obriguem a um grande investimento, não sei se ficaria muito diferente de apostar neste tipo de jogadores do que propriamente em jogadores de outros mercados. Aliás, a Finlândia, apesar deste sucesso recente da seleção finlandesa e de uma qualificação inédita para um campeonato europeu, apesar de não ter acontecido propriamente com uma geração de ouro, há uma geração a aparecer no futebol finlandês que pode acabar por tornar muito mais frequente a passagem ou a qualificação da seleção para competições internacionais, exatamente. Já agora, só para não
só para não deixar isto aqui assim tão em aberto para concretizar melhor aquilo que eu estou a dizer, parece-me que há jogadores que neste momento que podem elevar o nível médio da seleção a curto e a médio prazo. Alguns deles já nem sequer estão no país. O Lassila Palainen, como disse há pouco, já saiu, foi para o Bolonha, entretanto está emprestado no Montreal Impact. Benjamin Kalman, que está na Noruega. Depois jogadores como o Leo Väisänen, o Hugo Keto, que é um guarda-redes muito interessante, que está no Brighton, o Apo Halma, que está no Barnsley, o Jaakko Oksanen, que está no Brentford, o Oni Valakari, que fez uma época absolutamente brutal na Noruega a temporada passada e que estranhamente acabou por não conseguir dar um salto para e é muito estranho que não deu o salto para uma equipa de outra dimensão e está neste momento a jogar no Pafos no Chipre, apesar do Pafos no Chipre também ter um contexto muito específico, não interessa agora aqui para o caso, mas quem quiser ir pesquisar pode ir ver o que é o Pafos. Provavelmente é que vai acabar por ser uma rampa de lançamento para uma equipa na Rússia, mas neste momento acabou por estar a jogar no Chipre depois de ter feito uma época brutal na Noruega. O Lucas Lindman, que eu falei há bocadinho, um dos melhores jogadores da Liga Finlandesa na época passada. Depois tens o Saku Ilatupa no AIK, o Mikael Soizalo, o próprio Marcus Fors, o Ilmari Niskanen, e lá está o Alami Limaki, que foi talvez o melhor jogador da Liga na temporada passada. E estamos a falar de uma seleção que tem também um Glenn Kamara, que tem um Jensen, um Skrab, um Tuominen, que são ainda relativamente jovens. Portanto, é um país com um grande futuro nos próximos tempos e que pode perfeitamente tornar-se um habitué nas próximas grandes competições. E tem um guarda-redes fabuloso como o Radek, e tem um ponta de lança muito interessante no Pukki, apesar do Pukki ser mais velho. Ser mais velho e ser de luas, quando as coisas correm bem é um avançado incrível, tudo o que remata dá golo, mas depois quando as coisas não estão a correr tão bem não consegue sequer acertar na baliza. Além disto, tem provavelmente o melhor treinador da história do futebol finlandês. É tão simples como isso, porque depois de levar os sub-21 a uma presença inédita num europeu dessa categoria, levou agora a Finlândia a uma grande competição. O trabalho do Marco Kanerva é brutal. Portanto, se ele conseguiu fazer com uma seleção bastante limitada, com alguns pontos interessantes, é certo, uma das melhores da fase de qualificação, só perdeu mesmo para a Itália. Teve alguma sorte com o estado em que a Grécia e a Bósnia estão neste momento, mas não interessa, aproveitaram algo que anteriormente a Finlândia nunca conseguiu fazer, e com jogadores claramente mais talentosos como um Litmanen ou um Sami Ipia, conseguiu agora com o Marco Kanerva. Portanto, há aqui todos os ingredientes que começam a juntar para que a Finlândia nos próximos tempos tenha também uma presença habitual nas grandes competições. Uhum. João, terminamos assim com estes bons nomes que tu nos trouxeste aqui. Certamente poderão dar uma grande ajuda a muitos clubes. Resta-me agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o nosso convite, e foi sem dúvida muito proveitoso estar-te a ouvir sobre este tema. Obrigado, André. Eu é que agradeço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!